Olá, como estão? Segunda. Hoje a gente tem live com a Rochelle. Vamos falar sobre negociação jurídica. E eu tô convidando todo mundo aqui, vou convidá-la para ela entrar aqui na live. Deixa eu ver aqui. Olá, boa noite. Hoje a gente está com uma música escolhida pela convidada. Aguardando ela entrar aqui, para todo mundo já entrar também. Vamos aproveitar para convidar o pessoal para vir assistir a live. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Vamos enviar aí para umas 200 pessoas cada um. Porque a convidada é especial. Viu? Já mandei aqui para ela vir. Vamos ver se ela entra aqui. Vamos aguardar. Deixa eu ver. Manda mais uma vez aqui. Não sei se foi. Vamos ajudá-la. Vai ser uma semana muito boa. Na verdade, são 2 semanas de live aqui no Trabalho Sistêmico, com vários temas que a gente está comemorando juntos a Semana do Trabalhador. Nós convidamos um pessoal de fora mesmo do grupo, né, para poder falar sobre temas diferentes que a gente não abordou ainda, com um olhar sistêmico também. Então, vai ser muito bacana. Quem puder aí acompanhar a gente, elas vão ficar gravadas, mas é bom a gente estar interagindo aqui no ao vivo, né? E amanhã tem pedagogia sistêmica com a Ju e 2 convidadas. Depois no final eu vou explicar um pouco para vocês, para convidar para amanhã mesmo, que vai ser às 8 horas. Aí nossa convidada aqui entrou. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Ó, vamos convidar, gente, ó. Envia aí o... Entrou? Oi! Boa noite! Boa noite, tô aqui curtindo a sua música. Já escutei várias vezes antes de entrar aqui, pra já entrar no clima. Viu? A gente tem épocas de escutar algumas, né? E aí fica, sabe aquela. Tem um nome até para isso. Aquela música que fica o dia inteiro na cabeça da gente. E hoje tava essa, e aí eu disse, Nara, coloca essa para começar lá. Eu coloco sempre no meu canal, lá do canal Sistêmico, também eu acho bom, acho que, né, a gente entra num clima mais assim descontraído, mais relaxado. Foi ótimo, adorei essa opção. E assim, gente, ó, se tiver algum problema na internet, fala aqui comigo pelo som, vê e tudo está ok, tá? Vou pedir para todo mundo que tá entrando convidar pelo menos umas 2, 3 pessoas aqui pelo aviãozinho que fica no cantinho, chama mais gente, porque a Rochelle, gente, ela é busy uma, tá? Ela é muito busy, a gente tem que aproveitar ela muito bem hoje, que é uma live especial, viu? Eu já admirava muito tempo, assim, eu tava acompanhando e falava, gente, eu quero ser assim quando eu crescer. E aí a gente teve essa ideia de trazer, né, convidados de fora mesmo, que não participam no dia a dia ali do grupo, para falar um pouco do trabalho. Então, assim, com pessoas que a gente admira, né, profissionais do direito ou não. E aí foi muito bom que você aceitou, deu tudo certo. Vai ser, vai ser uma horinha aí que a gente vai conversar.
sobre um tema que é tão importante, não mais agora na pandemia, e o seu trabalho tem inspirado muita gente, porque como fazer também, tem muita essa mão na massa, né? Eu sou muito hands-on, assim, porque eu vejo muitas coisas na vida em várias áreas, e no direito também isso, né? Das pessoas enxergarem o problema, reclamarem, ou quererem encontrar uma solução, mas não saberem o como, né? E eu tenho um jeito de pensar e de ser e de fazer, que eu sou muito pragmática, então eu vou ali no ponto. Como em 2 frases eu digo, é isso. Sim, você traduz o que algumas coisas são muito difíceis de a gente entender e ver isso na prática, né? E você traz ali sucinto e a gente já consegue pegar e agir com essa informação. Isso é ótimo. Mas, assim, vou te apresentar para o pessoal para entender, né, quem é você. Depois quer saber qual cidade que você mora, porque eu sei que você está morando no Rio Grande do Sul, mas não sei qual que é a cidade, mas eu sei. Porto Alegre. Porto Alegre. Ah, então legal. Porque tem pessoal também do Sul aqui, então eu achei interessante perguntar. Vou falar, seu nome é muito chique. Vê se eu falo certo, tá? Rochelle Jelinek. Isso mesmo. Então tá. Originalmente isso era Jelinek. Jelinek. Mas ficou lá, quando veio para o Brasil, se tornou Jelinek. Brasileirou, né? A gente fala Jelinek, mas pode falar assim também, né? Do jeito que você disse. Então, vou te apresentar. Você é promotor de justiça no Rio Grande do Sul. Tem mestrado e doutorado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul também. Tem formação em Educação Executiva, em Negociação e Liderança pela Universidade de Harvard, em Gestão da Inovação pela USP. Também é professora de Gestão de Conflitos, Negociação e Inovação Jurídica, né? Nossa, chique. Nossa, adorei minha convidada. Mas, então, eu quis convidá-la nessa semana de lives que a gente está fazendo aqui, que é especial, né? Na Semana do Trabalhador, etc., do mês do trabalhador, porque a negociação jurídica tem muita gente que acha que ela não entra muito na trabalhista. E quem, né? E quem está com essa visão sistêmica, como a gente tem essa proposta aqui no grupo de trazer esse olhar sistêmico para a trabalhista, não tinha como não falar de negociação jurídica, né? Porque a partir do momento que a gente começa a usar essa visão no direito do trabalho, a gente consegue entender que cabe muitos caminhos para a gente solucionar o conflito de forma pacífica. E a negociação é uma delas, né? E até a gente estava conversando antes de eu entrar aqui, a gente estava pensando assim, como a gente vai levar assim, um pouco a live? E a gente falou assim, vamos falar um pouco sobre essa visão sistêmica, né? Para o pessoal que te segue também entender o que é isso que a gente está fazendo aqui no grupo. Porque às vezes, como eu sou muito direta, assim, muito pragmática, eu geralmente, assim, no meu perfil, vou muito no ponto. Mas é interessante entender esse pensamento sistêmico como um todo, para depois entender o porquê desse como. Sim. Então, eu vou explicar, vou ter esse privilégio de falar um pouco aqui pelo grupo, mas quem tem aplicado a visão sistêmica no direito, de acordo com as leis sistêmicas do Bert Hellinger, né? Porque tem uma confusão de quem acha assim, eu sou um líder que tem uma visão sistêmica, mas quando a gente fala em advocacia sistêmica, a gente está falando de uma advocacia que leva em consideração as leis sistêmicas idealizadas ou olhadas por Bert Hellinger durante aí a sua vivência, quando ele estava aqui vivo, e a gente começa a aplicar isso no direito. Apesar do pensamento sistêmico ele ser muito abrangente, não só inclui a constelação familiar, ele inclui outras coisas, como PNL, né? Tem outras técnicas também que a gente pode usar e filosofias de vida que agregam isso. Mas as leis sistêmicas que a gente usa enquanto advogados ou promotores, né, com essa visão, são 3 que seriam pertencimento, todo mundo faz parte de um sistema, não pode ser excluído.
hierarquia, que existe uma ordem a ser observada, né? E em alguns momentos, quando a empresa, a gente olha mais também a capacidade daquela pessoa, não só quem chegou antes, e também o equilíbrio, que toda relação tem que ter um equilíbrio de troca. Senão, se você não observar essas leis que são naturais das relações humanas, você acaba vendo que existem conflitos que levam, né, o que a gente vê aí no judiciário, a gente quer levar para solucionar questões que a gente, olhando as leis sistêmicas, se a gente conseguir ordenar aquilo, a gente consegue deixar que a relação das pessoas flua melhor, né? Mas, enquanto advogada, porque eu sou advogada mediadora, o que seria isso, né, na minha advocacia? E o que tem um pouco a ver para mim com a negociação jurídica? O tempo para mim hoje de olhar para uma questão do meu cliente mudou totalmente. Eu olho com outro tempo, né? Trazendo outras habilidades e competências para ajudá-lo melhor. Porque antes, quando a gente saía da faculdade, a gente trazia muito aquela imediatividade, né? De fazer as coisas muito rápido, achando que tudo também seria no judiciário. Agora a gente entende que quando começa bem, termina bem. E aí entra a negociação, né? A gente ter esse diálogo melhor com o cliente, olhando para a visão sistêmica e para a gente conseguir dialogar com a outra parte. Porque a gente entende, enquanto advogado sistêmico, que a gente tem que facilitar e não piorar a situação do cliente. Então, a gente acaba trazendo mais negociação, a mediação bastante, porque a gente sabe que o conflito é do cliente e ele quer sim solucionar. Então, às vezes, uma ferramenta e uma habilidade bem aplicada desde o início, e se for necessário entrar com uma ação, o rumo é muito mais leve, né? O caminho é muito mais leve para o cliente. Então, eu vejo você compartilhando bastante coisa sobre negociação, traz muita técnica que a gente também pode usar com essa visão sistêmica no dia a dia, né? Olhar para os interesses reais, né? O contexto, entender que existe o que está por trás ali, né? Daquela situação. E a negociação, ela pode ser também uma negociação sistêmica, né? Que inclui essas leis sistêmicas em algum momento para negociar. Né? Então, assim, a visão sistêmica no direito do trabalho é possível. A gente também aplica com relação ao empregado, empregador. A gente só muda um pouco porque existe o sistema da empresa, além do nosso familiar. Então, a gente tem uma visão mais voltada para o que acontece ali na empresa, que alguns setores estão influenciando outros, alguns empregados que saíram acabam tendo... que se sentem excluídos, né? Acaba afetando aquele sistema que está ali na empresa. Então, tem muita coisa que está influenciando. E a negociação é importante também para solucionar muitos problemas na trabalhista, até porque agora, na pandemia, tem tido muitas exceções, né, do que a gente tem visto aí muitos anos. Eu sou advogada há muitos anos. E agora, com a pandemia, a negociação, ela vem com tudo, né? E o judiciário sabe a dificuldade que muita gente está passando e está acolhendo esse olhar, né? Esse olhar de negociar, entendendo que o empregado, ele está tendo mais poder de argumento, né? Acho que, assim, acho que é mais isso, assim. Eu vejo agora, na pandemia, mais do que nunca, a negociação com um caminho muito forte na trabalhista. Então, assim, não sei se... Na verdade, eu vejo o pensamento sistêmico de um tempo ainda muito anterior ao Bert. Né? Sim. Porque isso é desde a época de Sócrates. Né? Aí a gente volta lá 3.000 anos atrás. E o pensamento sistêmico, ele vai além do Bert, porque, assim, tudo na vida é como um sistema do qual a gente faz parte. Então, Sim. eu não posso ver cada área da vida de uma pessoa como um compartimento, porque ela não é. Esse compartimento, ele está interligado com outros.
Cada pessoa está interligada com outras, que às vezes não estão numa sala de audiência, não estão numa mesa de negociação, mas elas influenciam ou são influenciadas por aquela situação ali que precisa ser resolvida. Então, a gente pensar como um sistema é isso, é o enxergar o antes, o durante, o depois, é o enxergar que existem outras pessoas envolvidas, mesmo que elas não estejam ali no momento, elas podem sofrer consequências ou elas podem ter causado de alguma forma o que está acontecendo ali. As áreas dos saberes são interligadas para tentar resolver um problema, um conflito ou um negócio, porque uma só não resolve. Então, quando tem gente que me pergunta, às vezes, se eu vou abandonar o direito, já que eu falo de tantas outras coisas. Eu disse, não, é que chegou um determinado momento em que eu percebi que a solução para os conflitos não estava no vademecum, ou não estava só no vademecum. Perfeito. Porque os fatos do mundo da vida, eles não têm uma divisão geográfica. As coisas acontecem na vida de uma pessoa e refletem em várias outras áreas, e a gente precisa de conhecimento de várias outras áreas e entender, então, esse todo, né, que envolve outras pessoas, outras áreas e outros fatos. Porque enquanto eu ficar tentando resolver alguma coisa de uma forma reducionista ou mecânica, como se fosse um fato isolado de uma pessoa isolada, eu não consigo resolver um problema. Porque ele é muito maior que isso, Sim. ele envolve vários outros fatores. Então, acho que o pensamento sistêmico é isso, é enxergar que o conflito não existe sozinho, ele não existe de forma isolada, ele tem um contexto, ele tem relações, ele tem outras pessoas, ele tem outras áreas, né? E aí, um erro que a gente vê no mundo jurídico é que nós fomos ensinados, nós fomos treinados, e é assim até hoje, pelo pensamento reducionista, mecanicista. O que é isso? Eu olho um fato, pego uma lei e aplico, como se fosse uma coisa mecânica, e não é assim que as coisas funcionam. Na mente das pessoas, não é assim que funcionam nas relações. E aí a importância desse pensamento sistêmico de enxergar o todo, porque ele permite que eu considere, então, outros aspectos, outras variáveis, outras perspectivas, fazer soluções combinadas de outras áreas para tentar resolver um problema. E aí, onde é que entra a negociação nisso? A única forma de resolver um problema, um conflito, não é o processo judicial. E quando a gente começa a ver esse todo, começa a ver outras perspectivas, outras relações, outras formas de solucionar, aí eu passo a enxergar que eu posso resolver com a constelação, com a mediação, com a conciliação, com a negociação, com outras formas. E, às vezes, de uma maneira um pouco mais racional, de uma maneira mais emocional, depende de cada caso, de cada situação. Mas eu preciso ter essa visão do todo para eu conseguir identificar qual o método mais adequado para cada situação, qual é a solução mais adequada para cada situação. E esse pensamento sistêmico, ele tem se estendido em várias outras áreas, não só no direito. No direito, eu acho que até chegando com um certo atraso, como sempre, porque o mundo jurídico não consegue acompanhar a evolução da sociedade, os problemas da sociedade, as necessidades das pessoas. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, buscar outra forma de pensar, outra forma de agir, outra forma de resolver os problemas das pessoas. E é aí que entra essa ligação entre o pensamento sistêmico e a negociação. Não, é perfeito. É isso que a gente também, quando a gente está em contato com o pensamento sistêmico, e faz muito sentido, porque no dia a dia a gente vai vendo que o cliente ele quer mais do que está ali só o direito, né? Às vezes ele tem uma necessidade que às vezes ele nem quer entrar com a ação, é mais um reconhecimento, né? Na verdade, quando uma pessoa vai procurar o advogado, vai procurar o promotor, vai procurar o defensor, não necessariamente a pessoa quer um processo, a pessoa quer resolver o problema da vida dela. E o problema da vida dela
supostamente jurídico, ele sempre tem uma problemática humana por trás. E seja lá em que situação for. Se for de família, trabalhista, empresarial, sempre tem uma problemática humana por trás. Por quê? Os conflitos, como se dão os conflitos? São diferentes percepções sobre o mesmo fato. O fato objetivamente é o mesmo. Só que uma pessoa enxerga 6 e a outra enxerga 9. Uma enxerga M e a outra enxerga W. E aí começa a se dar o conflito no momento em que um resiste, e aí o conflito vai aumentando. É a espiral ou a escada do conflito. Então, a gente precisa enxergar que é desta forma que isso se dá, porque senão a gente não consegue resolver isso de uma forma mais eficiente, né? Então, quando a pessoa procura no mundo jurídico ajuda, a espiral do conflito já andou muito, né? Já subiu a escada do conflito, mas ela quer resolver aquele problema. E às vezes nem ela sabe explicar como ela quer resolver. E aí que a gente tem que tentar encontrar, primeiro diagnosticar o conflito, para encontrar o método mais adequado, para depois tentar resolver. E esse não dá para fazer o processo inverso, que primeiro partir para o processo para depois tentar resolver. Porque é uma inversão que não funciona daí. Então, a gente consegue primeiro diagnosticar o que está por trás. Né? Em negociação, a gente utiliza a denominação posições e interesses. Posição é o que as pessoas dizem que elas querem e precisam. Quando a gente pergunta o que elas querem, vem a posição. E aí que surgem os embates ou os conflitos, né? E aí, quando a gente passa a perguntar por que ou para que elas precisam aquilo que elas dizem que querem, começa a aparecer o que está por trás do que elas dizem, que às vezes nem elas sabem, e a gente, como gestor de conflitos, tem que ajudar a trazer isso à tona, porque se não vier à tona, a gente não consegue resolver o problema. E o que está por trás são outras necessidades, que não são aquelas que são externadas. Na negociação, a gente usa a metáfora do iceberg, que na verdade foi criada pelo Freud em 1890. A gente diz, as pessoas costumam externar o quê? A ponta do iceberg, que é o que está em cima da água, e é o que elas dizem que querem, e é onde está o conflito. E quando a gente vê, existe um bloco imenso de gelo submerso, que ali está o quê? O que está no inconsciente, no subconsciente, e ali estão as reais causas do conflito, as reais necessidades das pessoas, e só conseguindo trazer isso à tona é que a gente vai encontrar o melhor método, a melhor forma de resolver o problema. O processo fica tratando só aquela pontinha do iceberg, e aí o conflito, aquele conflito gigantesco, aquele bloco de gelo, ele continua ali embaixo. Sim. É isso que a gente também percebe usando a visão sistêmica, que às vezes alguém que não faz parte ali está influenciando e faz a gente ter um comportamento que né, repetido da nossa vida, etc. E eu gostei muito que você disse que essa questão do iceberg, porque o que eu vejo? Existe um imediatismo, né? Igual eu comentei com você. As pessoas não sabem, não é que não sabem negociar, a gente está negociando o tempo inteiro na nossa vida. Mas elas trazem aquela necessidade de velocidade para uma questão que não é delas, né? Por exemplo, enquanto advogada, eu teria que ter mais cuidado de não ir ajuizando uma ação de forma imediata, porque eu precisaria entender realmente o que está ali, né, no iceberg da pessoa. E às vezes, como a gente sai da faculdade, a gente não é ensinado a ter essas habilidades de negociação, entender que se a gente parar um pouco para olhar isso, vai ser muito favorável também para nós, enquanto advogados, né? Porque começar um processo sem diálogo, sem ter ali noção do que a parte quer, a posição e o interesse, em algum momento a gente vai, às vezes, se frustrar, né? A gente, às vezes, usa o processo como
um mecanismo também para nós advogados, né? Para a gente agilizar o processo. Só que se você acha que nessa questão da negociação jurídica, qual que é a maior resistência de quem vai usar? Não só advogados, que tem outras pessoas que usam, né? Juiz, promotor. Você acha que essa questão de imediatismo ou falta de conhecimento? Eu acho que é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Primeiro que assim, a gente vem, né, de um histórico centenário aí que as faculdades não ensinam, e agora que a autocomposição de conflitos passa a ser obrigatória nas faculdades, as poucas universidades que já implantaram a disciplina de autocomposição de conflitos só falam em mediação e arbitragem. E não falam da negociação. Só que a mediação, a mediação em si, pura, ela seria assim, qual é a diferença? Que às vezes as pessoas não sabem muito a diferença, eu vou falar rapidinho aqui, entre essas metodologias, a mediação, a conciliação e a negociação. A mediação seria uma forma, preciso de um terceiro neutro e imparcial, para mediar e resolver um conflito de comunicação, uma dificuldade que as pessoas têm, que elas não conseguem mais conversar. Então, a função da mediação seria restaurar o vínculo, a comunicação, a conversa, para que essas pessoas consigam voltar a conversar. Tanto que o mediador não precisa ser nem da área jurídica, pode ser um psicólogo. E terminaria, em tese, ali. Já a conciliação, a função seria um terceiro neutro imparcial que tenta restaurar a comunicação para resolver um ponto específico. Por exemplo, houve um acidente de trânsito, as pessoas não conseguiram se acertar, então tem o conciliador, que é um terceiro imparcial, que auxilia na comunicação para resolver aquele ponto. Mas não precisa restaurar um vínculo entre as pessoas que nunca tiveram. Sim. A negociação é diferente, porque na negociação não existe esse terceiro imparcial. As pessoas negociam entre si ou representadas pelos seus advogados, pelo promotor, pelo defensor, enfim. Ou, eventualmente, quando houver uma dificuldade de comunicação nessa negociação, podem ser mediadas por um terceiro. Só que as técnicas de proposta, de acordo, de lidar com objeções, tudo isso já é negociação propriamente dita. Isso já não é mais mediação no momento que entra. Então, aquelas faculdades que se propõem a ensinar só a mediação e a arbitragem, elas não vão entrar em proposta de acordo. Eu fico pensando, elas não vão ensinar técnicas, elas não vão ensinar tática, que é a parte do como, que é o que eu faço por aqui. Sim. Porque são metodologias distintas para momentos distintos, para situações distintas. E é interessante mesmo que alguém opte, vou trabalhar só com mediação, vou trabalhar só com negociação, mas é interessante que pelo menos conheça para saber quando deve aplicar uma ou não, porque a gente tem que saber dos nossos limites também. E isto não é comigo, isto eu não sei fazer. Sim. Né? E o profissional do futuro agora, ele precisa muito dessa questão da negociação, porque a vida real aqui, né, para quem vai trabalhar com direito, não é suficiente só a técnica. Hoje o cliente ele está mais com autonomia, ainda mais porque as situações estão mudando, né? Ainda mais agora com a pandemia que tudo fechou. Quem tem essa habilidade de negociação pode ter certeza que teve um ponto positivo, né? De movimentar os conflitos dos clientes. E, assim, igual você falou, na faculdade a gente não é ensinado a negociar, né? E eu acredito que por mais que tenha agora a lei da mediação, da arbitragem, como você falou, não existe uma regulamentação. Mas existe uma grande diferença entre existir uma lei e as pessoas mudarem a mentalidade. Sim. Porque uma coisa é a lei dizer que isso é cabível e outra coisa é realmente funcionar. O que eu percebo? Eu participo de várias sessões de mediação, negociação. Normalmente eu faço diretamente no Ministério Público com as partes, marco e resolvo, mas tem muitos processos antigos que agora se tenta fazer acordo, enfim, e aí são mediados
e eu vou como negociadora representando uma das partes, que é o Ministério Público ali. E muitas vezes eu vejo que não funciona, por quê? Porque a outra parte está despreparada também. Não adianta, às vezes, eu dominar todas as técnicas e as habilidades, e às vezes é muito difícil quando a outra pessoa não sabe. Então, eu acho... tu tinhas me feito a pergunta, o que eu achava que era a causa, né? Primeiro, as pessoas que precisam, elas nem sabem que existe mediação. Sim. E isso não tem classe social, gente. Não tem. Eu posso perguntar para alguém da área médica, que é um mega, ultra neurocientista, ele não faz a menor ideia como funciona o nosso mundo jurídico. Uhum. Então, isso não tem classe social. As pessoas não sabem quais são essas metodologias. A função deveria ser, né, do advogado, do promotor, do defensor, de dizer qual é o método adequado e qual o ideal para aquele caso concreto. Só que daí os próprios profissionais não sabem. Todos acham que sabem fazer acordo, só que os acordos não acontecem e aí a culpa é da outra parte. A culpa é do cliente, que é difícil. A culpa é do juiz. Você não tem habilidade de negociação. E eu faço a minha culpa porque durante muito tempo eu também não sabia o que fazer. Eu achava que sabia fazer acordo. Simplesmente porque eu tive que fazer desde o primeiro dia de carreira. Mas sem técnica nenhuma. Sem método nenhum. Sim. E método, técnica, existe para tornar simples algo que é complexo. Não, perfeito isso que você disse. Muitas vezes o cliente não sabe, assim, a parte não sabe que ela quer isso. Ela não sabe colocar em palavras. Eu falo isso porque quando eu comecei a apresentar alguns trabalhos diferentes assim para os clientes, com propostas de negociação, de entender ali o interesse por trás do conflito, ele falou assim, é isso que eu quero. Eles não sabem, porque assim, eles acham que advogado, né, ou a justiça é só o que está ali no Poder Judiciário. Eles não entendem que tomar as rédeas e participar, e entender que pode ser construído algo assim, mais concreto a partir da participação deles, né? Aí eles falam assim, não, mas é isso que eu quero mesmo. Quando você consegue apresentar esse caminho, né, esse sistema multiportas. Eu acho que a negociação também entra nessa questão do sistema multiportas. Então, eles conseguem falar assim, eu quero essa porta. A negociação faz muito sentido. E ela pode ser também Você acha que a negociação ela funciona assim, como uma porta de entrada para mediação? Ou ela tem conseguido resolver muitos conflitos no seu dia a dia, assim, sem precisar de outras técnicas? Como que tem sido o resultado, assim? Na minha prática, bom, eu negocio desde o meu primeiro dia de carreira, né? Porque eu sempre trabalhei em promotoria extrajudicial. A maioria das pessoas nem sabem que isso existe, porque só enxerga a figura do promotor, aquele que fazendo acusação no direito penal, ou eventualmente promotor da vara de família. Mas na área extrajudicial, nosso trabalho é muito diferente. É exatamente o mesmo que faz o advogado, só que eu atuo em causas coletivas. Então, eu sempre trabalhei com negociação desde o primeiro dia, só que durante muito tempo eu fiz da forma errada. E aí, quando eu não conseguia mais encontrar solução, não achava formas de fazer, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e o meu objeto de estudo foi o acordo como negócio jurídico durante todo o tempo, nos bancos acadêmicos, mas eu buscava a solução também dentro do mundo jurídico. Até que chegou um momento que aquilo não satisfazia e não resolvia. E aí que eu comecei a estudar a negociação propriamente dita, que é a fase anterior ao acordo. Na verdade, com técnicas de neurociência, de psicologia, de marketing, de administração, para se montar uma caixa de ferramentas. Porque o direito ele é só um martelo. Se a gente tiver um outro problema diferente, eu não tenho outra ferramenta. Então, eu preciso de uma caixa de ferramentas para tentar resolver. Eu já fazia muito acordo, né, antes de dominar assim, as técnicas de negociação. Mas depois de estudar outras áreas, entender o funcionamento das pessoas, entender a mente humana. O meu objeto maior de estudo ultimamente é neurociência, porque quando a gente consegue entender a mente das pessoas, fica muito mais fácil de tentar resolver os conflitos. E quando a gente explica para a pessoa qual é o problema, que nem ela conseguia entender,
é impressionante o quanto as pessoas se abrem pra gente quando a gente faz isso. Porque a pessoa não quer saber qual é o artigo de lei. A pessoa quer saber ela quer que eu entenda ela. Ela quer que eu entregue a solução para ela. Nas minhas aulas de negociação, eu sempre digo para os meus alunos, assim, mostrem visualmente. Vocês decodificam um conflito, fazem o diagnóstico do conflito e mostrem visualmente, um papel, um mapa, um gráfico para a pessoa, que a gente surpreende porque a própria pessoa não se dá conta. Sim. Às vezes do tamanho do problema, ou às vezes ele é menor do que ela diz. Mas o nosso cérebro, ele entende 6 vezes mais aquilo que é mostrado visualmente. Então, eu digo muito isso para os alunos. Mostrem, façam o diagnóstico do conflito e mostrem. Para vocês verem o quanto vocês vão surpreender a parte. E depois, quando vocês começarem a construir a negociação, a solução de um problema, e eu falo em construção porque eu preciso da outra parte junto, porque negociação não é sozinha, ela é uma via de mão dupla. Quando a gente começa a construir, coloca no papel, no plano da negociação, num mapa, numa tabela, num quadro e mostra para a parte. Você está mostrando já a construção da solução. Numa sentença judicial, você não faz ideia do que pode vir, quando pode vir. Pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 15 anos. Então, a gente consegue trazer as pessoas para vir para a negociação quando a gente começa a fazer isso. Não só construir a solução, mas mostrar ela pronta para as pessoas. Então, quando a gente começa a dominar essas habilidades de negociação, é impressionante o resultado. Assim, hoje eu consigo resolver, acho que 95% dos casos que chegam para mim com negociação, que não necessariamente precisa da assinatura de um acordo, entende? Porque à medida que a gente vai negociando, às vezes ela demora 1 mês, 2 meses, 6 meses. E as partes até com alguma dificuldade se recusam a assinar, mas quando chega lá no final, a coisa já foi se desenvolvendo e desenrolando no caminho, que chega um momento que eu já não preciso mais assinar algo, mas eu consegui resolver o problema. Você facilitou, né, aquela solução. Acho que esse é o nosso papel. E quando a gente consegue dominar, vai ter situações que eu vou cruzar com pessoas difíceis, vai ter situações que serão inconciliáveis, Isso não é matemática, é a vida humana, é lidar com pessoas. Mas, assim, a gente ter o domínio das habilidades de negociação, eu costumo dizer que, assim, é a arte de lidar com pessoas. Sim. Quando eu entendo o funcionamento do cérebro e consigo gerenciar esse conflito, eu vou solucionando ele aos poucos, que é uma coisa que o processo nunca vai conseguir fazer, porque o processo só termina o próprio processo no papel. Ele não termina o problema, ele não termina o conflito. Então, com a técnica e método, a gente consegue resolver, assim, na minha prática, 90% a 95% dos casos com negociação. Tem estratégia, né? Porque se ficar muito intuitivo, sem essa técnica colocada, né? Entendendo que certas técnicas não vão ser para todo mundo. Algumas pessoas vão funcionar com alguma abordagem diferente. E é interessante isso que você falou do recurso visual, porque na advocacia sistêmica a gente também pode usar alguns recursos visuais, né? Para a gente ver realmente o contexto do conflito. E isso tem um impacto muito grande, porque a pessoa ali percebe quem está faltando, o que está em desordem, né? Quem está assim, desequilibrado. E quando ela percebe, a gente pode usar bonecos, a gente pode usar fichas ou algum outro recurso, assim, que ela consegue se colocar dentro do conflito, ela consegue ver o problema com outro olhar, né? Porque, igual você falou, a gente está falando, ou a gente escreve, a gente consegue acionar um lado do cérebro. Quando a gente vê o recurso visual, é outro lado do cérebro que consegue ver aquela situação. E aí, às vezes, é isso que falta, né? A gente ter essa conexão visual para a gente ver, assim, onde eu estou nisso tudo, né? Onde eu me coloco também. E a minha participação.
Então, é muito interessante isso que você se colocou e a gente percebe que você está colocando isso de forma muito estratégica também, focado em facilitar a solução e tem trazido resultados. Eu já estou querendo ser sua aluna. Já estou aqui. Veja, eu digo que assim, a negociação ela tem uma caixa de ferramentas, né? E ela serve, a gente está falando de conflito, mas a gente negocia todos os dias, a gente negocia com o marido, com a mulher, com o filho, com o empregado, com o porteiro do prédio, com o funcionário, com o colega, com o cliente, com uma outra parte. Todos os dias a gente negocia. Mas tem algumas coisinhas, assim, eu vou falar rápido de algumas ferramentas que a gente tem para entender. Técnica, o que é? Técnica é um protocolo, um formato, um rito, uma forma de fazer alguma coisa para chegar a um determinado resultado. Então, eu vou ter a técnica de fazer proposta, uma técnica de comunicação, técnica de persuasão para convencer alguém. Tática é uma jogada, uma malandragem, digamos assim, que às vezes é ética e às vezes é meio antiética. Por exemplo, um ultimato, ele pode ser ético ou pode ser antiético, dependendo da situação. Quando ele entra no campo antiético, aí a gente passa a chamar de tática ardilosa ou de truque. E eu preciso entender quais são e como eles funcionam para conseguir lidar com eles. E isso acontece, não acontece só na negociação, isso acontece também no processo. Mas eu tô falando de negociação. E estratégia, o que é? Estratégia é um plano de ação, é um plano completo em que eu vou prever que forma de comunicação eu preciso naquele caso, que técnicas eu vou utilizar, como eu vou lidar com as objeções da outra parte, que perguntas eu vou fazer. Então, ele é um plano de ação. Então, veja quantas ferramentas eu tenho. Aí tem gente que me diz assim, nossa, minha negociação é muito complicado. Bom, para ver que ela não é algo intuitivo. Porque no intuitivo eu posso acertar, eu posso errar. Agora, quando eu tenho uma forma, ela é para tornar algo complexo, mais simples. Agora, simples não significa fácil. Né? Perfeito. Porque a gente está lidando com vidas humanas. A gente leva 5 anos na faculdade aprendendo a litigar. Então, não vai ser em 1 mês que alguém vai aprender a negociar. Sim. Então, talvez eu precise de 5, talvez eu precise de 10. Não, por que não é fácil? Porque eu estou lidando com vidas humanas. Então, nunca vai ser fácil porque não é matemática. Não tem um resultado só. Mas quanto mais ferramentas eu tiver ali na minha caixinha, mais fácil se torna para eu encontrar alguma nova possibilidade de solução para algum caso que eu não conseguia enxergar de outra forma. E o processo, ele limita isso, porque no processo vai fazer um pedido, o juiz não pode julgar quem ou a lei não pode sair daquilo ali, fica só dentro daquela caixinha. Na negociação, a gente amplia. Quando é que eu preciso de mediação? Quando a comunicação rompe no meio da negociação. Então, normalmente as partes começam com a negociação e aí quando identifica, tem alguma... começa a truncar a comunicação, a gente pode se auxiliar da mediação, então, para restaurar essa comunicação e auxiliar para seguir os passos. E ainda assim, tem gente que desiste, né? No primeiro mês, na segunda reunião, na terceira reunião de uma negociação, eu disse, gente, se a gente conseguir resolver um problema em 2 meses, em 3 meses, 6 meses, tá no lucro. Um processo leva 10 anos. É a vida de uma pessoa 10 anos ali pendurada. E a comunicação que a gente vai ter ali, assim, com o juiz, né, com a figura do juiz, não é a mesma que a gente teria com a outra parte, o tempo, né, a qualidade mesmo. E você tem falado bastante, você falou agora dessas técnicas de negociação, da tática, mas, então, assim, para ser uma negociação humanizada, tem que ter uma mentalidade no consensual, né? Porque você pode usar todos esses recursos e tentar ganhar vantagem. Mas tem, como eu disse, assim, as táticas existem. Eu faço parte de um grupo de estudos
Nós somos 10 negociadores profissionais, assim, da área jurídica eu sou a única, tem outros que são empresários da área comercial, profissional, enfim, e que a gente está fazendo um trabalho de mapeamento de táticas ardilosas, nós já conseguimos mapear 84 táticas. É um trabalho inédito, não tem nada escrito sobre isso, não tem curso, não tem nada, a gente está ainda montando esse trabalho. E as pessoas não têm nem ideia, muitas vezes, de como lidar. Tem algumas mais conhecidas, como blefe, ultimato, ameaça, autoridade falsa, mordiscada final. E tem outras, assim, que as pessoas nem se dão conta e são enganadas no meio. Mas as pessoas podem usar isso para o bem ou podem usar isso para o mal. Essa parte. Então, mas é importante conhecer e saber lidar com elas, né? De alguma forma, para resolver as situações. Porque se não souber, pode ser enganada, não só na negociação, mas pode ser enganada no processo também, né? Porque quando não sabe lidar com essas táticas. E tem a ver, assim, com o perfil do negociador, porque eu fiz um curso de negociação, mas eu acho que não está chegando nem bem perto do que você está ensinando aqui. Mas a gente vê um pouco que existe um perfil, né? Às vezes tem algum perfil de negociador que evita o conflito, tem alguns que são mais conflituosos mesmo. E isso também influencia no uso das técnicas, né? Influencia. E assim, o interessante é conhecer o seu perfil. E saber os seus limites também, e saber a hora de pedir ajuda. Então, eu, por exemplo, eu só trabalho com negociação, eu não trabalho com mediação. Eu participo, eventualmente, de sessões de mediação, mas eu sou uma das partes. O mediador é outra pessoa. Como Ministério Público, eu vou como parte. E eu, por exemplo, eu jamais teria perfil para ser mediadora. Como eu não teria perfil para ser juíza? Eu tenho uma carreira de promotora que sempre foi de enfrentamento. E ativo também, né? Ativo. Então, e por que eu escolhi Ministério Público? Isso lá 20 anos atrás, porque eu não tinha perfil para fazer um concurso para magistratura. E não teria perfil para ser mediadora, porque eu não sei ser imparcial. Eu não sei, mas eu tenho consciência dos meus limites. E aí, quando uma negociação fica truncada, eu tenho que ter consciência do limite e saber que está na hora de eu chamar um mediador para auxiliar na comunicação. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil. Existem testes que se faz para medir o perfil do negociador. Quem começa a se aprofundar mais pode fazer o teste e identificar qual é o seu perfil. Porque aí, eu sabendo do meu perfil, eu sei dos meus limites, eu sei o que eu preciso melhorar. Porque assim, nós temos dois lados do cérebro, né? O mais racional e o mais emocional. Tem alguns que utilizam mais um, outros utilizam mais outro. E o que eu preciso aperfeiçoar? Porque eu preciso de várias soft skills para lidar na negociação. Tomada de decisão, resolução de problemas complexos, comunicação assertiva, persuasão, criatividade. Umas utilizam, por exemplo, a criatividade utiliza mais o lado direito, que é o lado emocional do cérebro. Tem tomada de decisão racional, utiliza mais o lado esquerdo, que é a parte racional do cérebro. Então, eu tenho que saber quais são os meus limites para buscar desenvolver um pouco mais aquilo que falta. Sim. E vai ter situações em que, se possível, eu sempre digo que o ideal seria que a gente pudesse negociar em grupo. Por quê? Porque as pessoas têm perfis diferentes e às vezes eu preciso, quando eu consigo negociar em várias situações, eu tenho que negociar sozinha. Não tenho o dia inteiro um colega do meu lado ali. Mas em casos mais complexos que a gente negocia em grupo, no Ministério Público, nós costumamos escolher esse perfil. Então tem um que é um pouco mais duro, tem um que é mais leve, tem um que é mais emocional, tem um que é mais racional. Então a gente escolhe os perfis justamente para ter essas pessoas com diferentes perfis para ir para a negociação. Eu sou mais racional, sou mais estrategista. Então, para mim, esse argumento, assim, vamos falar da pacificação social, vamos ser todos amigos, que lindos. Comigo não funciona, porque eu sou mais racional e mais objetiva. Mais objetiva. Eu não acho que a gente precisa ser Madre Teresa de Calcutá. Eu sou estrategista para resolver um problema. Não preciso sair abraçado de lá com ninguém. Mas eu posso resolver as coisas de uma forma mais efetiva.
Mas é interessante eu saber, eu conhecer o meu perfil para saber o momento que eu preciso de ajuda de um colega, o momento de fazer um intervalo numa negociação, o que eu preciso desenvolver. Quem pode se substituir, né? E continuar esse trabalho. O meu perfil, eu fiz o teste. Eu assim, não sei se é nesse nível de teste, mas o meu era evitativo de conflito. Tem tudo a ver comigo. Tudo a ver com a minha história, assim, que eu evito entrar em embate. Então, para quem tem esse perfil, consegue usar essas técnicas e usar negociação em alguns momentos, né? Não é sempre assim. Se não for para racionalizar, igual você falou, né, de pensar mais objetivamente, prático, pode ser que a mediação seria ideal em alguns casos, para quem tem esse perfil. Eu, por exemplo, como eu sou assim mais racional, mais estrategista, por N razões, pela minha personalidade, pelo tipo de atuação do Ministério Público, o tipo de caso que eu atuo. Sim. Então, às vezes, eu tenho que fazer negociação de probidade administrativa e corrupção. Ela é muito mais racional do que emocional. Agora, quem trabalha na área de família é diferente. Então, são situações diferentes. Mas eu sei que tem situações em que eu preciso de ajuda, de mediação, ou de um colega que pegue mais leve. Sim. E aí é interessante eu conhecer o meu perfil e eu conhecer o perfil do outro com que eu tenho que tratar, porque a maneira que eu vou lidar durante a negociação também é diferente. Quando eu conheço e eu entendo o perfil do outro. Isso também é habilidade que a gente desenvolve de fazer leitura da linguagem corporal do outro. Sim. Não, super interessante. Estão perguntando assim, onde é que pode fazer esse teste do perfil do negociador? No seu curso, você dá um curso, não dá? Ou tem algum site que você pode indicar para a pessoa conhecer? Eu não sei site assim gratuito que tenha teste. Análise de perfil para negociador. Existem. Você vai conseguir fazer alguns testes de perfil aí do DISC, outros que são de comportamento das pessoas gerais. Agora, específico, perfil da pessoa na negociação, normalmente nos cursos de negociação. Tem cursos gravados, tem cursos ao vivo, enfim, aí tem... geralmente nos cursos se faz teste para analisar o perfil, se a pessoa é mais branda, se ela é mais posicional, enfim. Entendi. Eu fiz também num curso. Mas, assim, pra gente, eu sei que você não é da área trabalhista, mas com a sua habilidade você consegue nos dar algumas sugestões, assim, de negociação na trabalhista, que envolve... geralmente a gente olha para o trabalhador como hipossuficiente, né? Tentando equilibrar aquela relação. Então, as leis são mais benéficas. E como que a gente pode trazer uma negociação antes ou durante na trabalhista, para quem está acompanhando aqui, porque nosso grupo tem esse ramo, né? A gente aborda mais. Eu falo, essa sexta-feira até eu terminei, eu dei um treinamento para um escritório grande, 30 advogados trabalhistas, todos eram um escritório grande que só trabalha na área trabalhista. E fazem negociação em audiência de conciliação, negociação com o sindicato, negociações internas, que envolvem compliance, enfim, tem um campo imenso de negociação dentro da área trabalhista. Mas tem uma dica assim, ó, que eu costumo dar quando eu falo para quem é da área trabalhista. A grande maioria dos casos, o que menos importa é dinheiro. Dinheiro é a posição externada. O que está por trás, o grande bloco do iceberg embaixo, não é dinheiro. É alguém que se sentiu desvalorizado, é alguém que está desmotivado. Às vezes um ganhou o equipamento de segurança de uma marca diferente do outro e isso gerou um sentimento. São coisas, às vezes, muito profundas e que elas são externadas como se fosse alguma necessidade financeira.
Claro que às vezes a pessoa tem a necessidade, bom, a verba rescisória, não tem o direito. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem o direito, não é isso. Mas o que leva a pessoa a pedir mais ou menos, ou aceitar, ou se abrir em uma negociação, é entender o que está por trás do que é dito. Eu até separei um livro aqui, porque eu sabia que você queria falar sobre, na área trabalhista, resolução de conflitos, do William Ury, que foi meu professor em Harvard. Ele é sensacional, maravilhoso, né? Que escreveu Como Chegar ao Sim, mas desse aqui especificamente, ele fala muito sobre conflitos dentro das empresas, e também trabalhista. E tem um exemplo que ele dá de um conflito que começou pela troca de uma bota de um mineiro de Minas, né? Trabalhador de mina. E aquilo gerou um conflito, porque ele não falava o que era. E, no fundo, era um ressentimento que ele tinha pela questão da bota, e aquilo se transformou numa história, numa coisa gigantesca, que virou um conflito enorme dentro da empresa depois, na espiral do conflito. Então, às vezes, começa com uma coisa mínima, que geralmente tem a ver com uma coisa muito interna de motivação, de falta de motivação, de algum ressentimento, enfim, que depois se revela numa indenização. Então, tentar desvendar o que está por trás faz toda a diferença, independente de que lado se estiver. Porque se advoga pelo trabalhador, ou se advoga pela empresa, precisa entender o conflito e não só o seu lado do conflito. E aí vem o pensamento sistêmico. Eu preciso entender o todo e não só uma parte, porque essa parte ela não existe isolada da outra. Ela não existe isolada do contexto. Eu preciso entender o todo para conseguir resolver o conflito. Mas a negociação pode ser utilizada nas audiências de conciliação, nessas questões sindicais, em coisas internas das empresas. Enfim, uma pergunta que os advogados trabalhistas me fazem muito: mas as audiências de conciliação acontecem a cada 10 minutos. Isso é um problema. Mas o problema daí não é a técnica, se a técnica não funciona. O problema é o tempo. Sim. E aí que, assim, eu digo, tudo que puderem fazer no extrajudicial, façam. Porque não tem como resolver o conflito da vida de uma pessoa em 10 minutos. Perfeito. Não conseguiu resolver, chama, marca uma reunião para o escritório para a semana seguinte, pronto. É o que eu faço, às vezes, quando eu tenho alguma audiência judicial, não consegui resolver, bom, eu chamo para uma reunião na promotoria depois. Porque não tem como resolver a vida de uma pessoa em 10 minutos. E aí não é falta de habilidade, não há habilidade do mundo que resolva a questão do tempo, né? Tinha que levar um quadro, né, com um desenho, assim, aí a pessoa olhasse assim, só assim para dar 10 minutos, para a pessoa conseguir captar. Não dá, realmente é uma questão que quem trabalha nessa área pensa, não tem como você fazer um acordo em 10 minutos, qual é o sentido, né? Então, assim, entender que a gente pode, mesmo tendo entrado com ação, se você for da parte contrária, se você tem a habilidade de negociar, você pode entrar em contato com a outra parte e já começar aquilo, né? Aquela comunicação. Eu acho que o direito, ele me lembra muito do relacionamento, da comunicação. A gente tem que parar de achar que o papel, a gente se comunica. Não é assim, né? A gente tem um momento que a gente vai ter que entrar em contato com a pessoa, cara a cara, e perceber a pessoa além do conflito. Não tem jeito. A gente é colocado em algum momento para olhar para a pessoa além daquela situação. Negociação, eu digo que é uma mudança paradigmática em várias coisas. É uma mudança de paradigma no modo de pensar, no modo de agir, no modo de se comunicar. Tem que realmente se abrir para outras ideias, para outra forma de resolver as coisas, para efetivamente resolver. Porque, assim, o mundo não precisa mais de protocoladores de petições. O mundo precisa de resolvedores de problemas. Né? E aí existem várias outras formas de se resolver as coisas. Eu digo, uma coisa que eu costumo ensinar para os meus alunos é assim: ajude a outra parte a resolver o problema dela. Você não vai estar ajudando o outro, você vai estar ajudando a si mesmo. Então, por exemplo, envie
para outra parte, antes de uma audiência de conciliação, antes de uma reunião de negociação, o checklist, as perguntas, uma tabela para ajudar, tudo aquilo assim, por exemplo, no meu curso eu entrego tudo isso para os alunos, eu disse, passem para outra parte antes, vocês não estarão ajudando o outro lado, vocês estarão ajudando a si mesmos, porque vocês vão ajudar eles a explorarem o conflito, as pessoas, a entender o todo, eles vão vir mais preparados para a conciliação e isso vai facilitar o seu trabalho. Então, veja que a mudança, ela é paradigmática em várias coisinhas. Eu mudo o ambiente, eu mudo a forma de tratar o outro e isso tudo vai fazendo diferença para a gente conseguir resolver de verdade as soluções. Os casos. Não, perfeito, é uma mentalidade colaborativa, né? Que as pessoas estão ali se ajudando. E isso que você fala sempre, que eu vi na sua fala, que a gente tem que entender o que está por trás. E no sistêmico a gente está ali bem atento a isso, né? Quem está excluído, né? Se é falta de reconhecimento, se alguém que era pertencente não está ali, foi excluído, né? Ou uma desordem na hierarquia, às vezes os empregados. Um setor está querendo mandar em outro. Então, assim, a gente vai olhando que, pelas leis sistêmicas também, é bastante humanizada, bem nesse sentido, sua fala, que a gente tem que entender que o conflito não se trata de nós, né, que vamos facilitar, sim do cliente, e ninguém quer passar a vida inteira em embate, em problemas. Então, a gente ali, com essa mentalidade de ajudar, a gente consegue realmente trazer uma solução mais duradoura, né? Não vou dizer pacífica, mas assim, que a pessoa, assim, vai durar mais tempo. Aquele ponto, pelo menos, muda. As pessoas me perguntam muito assim, tá? Como é que eu faço para convencer o cliente, né? De usar mediação, de usar negociação. Eu vou mostrando para eles a solução. Só que para isso tem que estar preparado. Para isso tem que dominar as habilidades de negociação, de mediação. Quando você faz o diagnóstico de conflito e apresenta o problema que nem ele tinha se dado conta, quando você começa a montar as soluções, decodifica o problema, começa a montar as soluções, as propostas, e apresenta isso e a parte começa a enxergar algo que ela não tinha visto, ela vai querer aquilo ali que resolva o problema dela e não ajuizar uma ação que ela não sabe qual vai ser o resultado. É assim que você convence, não é dizendo, vamos fazer mediação agora. A pessoa nem sabe o que é, o porquê que é. Então, é fazendo e mostrando para que você consiga enxergar uma luz no fim do túnel que no processo ela não enxerga. Você colocou uma coisa nos stories esses dias sobre preço e valor. E eu achei fantástico, porque muita gente olha para esse serviço e não consegue precificar porque não vê o valor. E eu acho que a gente entender, a gente conseguir mostrar o valor que é isso para ele, aí ele consegue aceitar, assim, comprar essa ideia, né? Acho que a gente tem que mostrar o valor que é a negociação, o valor da mediação e desses caminhos, né, que a gente quer seguir e que vão facilitar para a gente poder oferecer. Eu acho que é isso. Não adianta você falar assim, tem isso, mas o valor disso. Quer ver vai pegar com isso? Quer ver um exemplo de como fazer isso, né? Mostrar esse valor, então, para o cliente. Eu falei assim, monte o diagnóstico, as propostas ali e apresente isso visualmente. E aí tem gente que me pergunta assim, como é que eu vou precificar? Para começar, que não falem, eu não gosto dessa palavra precificar, porque aí tá falando em preço. Uhum. E a solução da vida de uma pessoa é uma coisa que não tem preço, é intangível isso. Então, quando o valor está em você mostrar a solução. Aí precisa ativar a criatividade, inovação para encontrar soluções que ninguém tinha pensado, que aí vai começar a valorizar o seu trabalho. Mas vamos supor, vou chutar valores aqui. Né? Vamos supor uma ação que custaria, sei lá, uma ação de família que é 5 mil reais. Ou uma ação de direito administrativo, costuma ser um pouco mais caro, 10 mil, 20 mil reais. A parte vai preferir pagar 10 mil reais para ajuizar uma ação.
que ela não sabe qual vai ser o resultado, nem quando, ou ela vai preferir pagar 10 mil reais para você entregar a solução pronta, resolvida, mostrada para ela. Aí você está mostrando seu valor. Isso não tem preço, gente. Quando você consegue mostrar isso. Mas aí precisa desenvolver as habilidades, né? De criatividade para encontrar solução. Quer saber o que tem esse maior valor que você pode ter e cobrar o que quiser? Fator surpresa. Como assim? Eu tô querendo saber. Fator surpresa, quando você conseguir encontrar a solução que ninguém tinha pensado. E às vezes ela é simples e às vezes ela está do seu lado. Só que precisa abrir a mente para enxergar, né? Tem algumas técnicas que eu ensino, por exemplo, que você pega um problema e desmonta ele, vai desmontando, e aí você consegue encontrar, que eu chamo de diagrama das 72 janelas. Você encontra 72 soluções diferentes para o mesmo problema. Nossa. E é simples. Só que as pessoas não se enxergam porque elas se concentram aqui no problema agora, no presente e naquela pessoa. Elas não enxergam o antes, o depois, o durante, os outros. Quando a gente começa a abrir e decodificar o problema, a gente começa a enxergar várias outras soluções e que às vezes elas são muito simples, mas precisa abrir. Meus olhos estão brilhando assim, você falando, eu falei, nossa, eu quero isso. Mas às vezes a solução está do lado, Tem um cara que eu gosto muito, que é o Seth Godin, que eu acho ele genial, tem vários livros, alguns mais conhecidos dele que são sobre marketing, mas ele fala muito sobre marketing, também sobre criatividade. E aí tem um livro dele, tá esgotado, só tem em inglês agora, em português tá esgotado, que se chama Vaca Roxa. E daí ele diz assim, o valor do que você fizer, ele vai estar em você criar ou você encontrar a vaca roxa. O que é a vaca roxa? Quando todo mundo está apresentando a vaca malhada, a vaca preta e a vaca branca, quando você encontrar aquela solução que ninguém tinha pensado, a vaca roxa, ela vai valer o que você quiser cobrar. Uau! Só que para isso você precisa aprender a treinar o cérebro para ser criativo. E criatividade não é uma coisa, nasci criativo. Não, é treino. Gente, é que nem academia. Ninguém fica sarado assistindo um vídeo da academia. Tem que ir para lá e treinar, entende? E criatividade é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente treina o cérebro para ser criativo e para criar diferentes opções. Olha, sensacional. Acho que muita gente aqui estava precisando disso na segunda-feira. Esse toque, assim, roxo. Você tá dando pra nós. Mas a nossa live, ela já tá passou da hora, assim. Eu não sei se tem alguma pergunta aí. Eu vi que o pessoal super participou aqui. Sim, quem quiser mandar uma pergunta, porque a gente aproveita. A Shelly é uma mulher ocupada. Mas, assim, se você quiser deixar uma mensagem para nós, assim, sobre negociação, alguma... O que você acha que seria mais adequado hoje, nessa situação com a pandemia, para a gente fechar, assim, para usar a negociação de forma inteligente, né? Que é um momento que as duas partes estão... Acho que está todo mundo, assim... precisando abrir exceções para poder a gente sair dessa situação. Então, o que você diz aí para nós? Eu até fiz um post hoje, um pouco antes de entrar na live, eu fiz um post perguntando assim, o que você vai trocar com a outra parte? As pessoas têm que entender que não existe solução milagrosa, não existe solução ideal, não existe solução perfeita, existe solução possível. Para isso, eu tenho que trocar alguma coisa com a outra parte. Eu vou entregar algo e o outro vai me pagar. Ou eu vou ceder aqui e o outro vai ceder lá. Se eu vou pedir um desconto, bom, o que eu vou aceitar menos para que ele me dê um desconto? Ou eu vou fazer uma coisa e o outro vai dar um pedido de desculpa. Eu vou fazer uma coisa e o outro vai me conceder um bônus. É sempre uma troca. No direito, as pessoas têm a ideia de que elas vão só para pedir, elas vão só para exigir, elas vão só para argumentar, elas vão só para expor a sua ideia.
negociação é sempre uma troca. Equilíbrio. Então, antes de ir, é um equilíbrio. Antes de ir para uma negociação, pense assim, não é o que eu vou lá pedir, é o que eu estou indo trocar com a outra parte. E aí eu queria assim, deixar então uma mensagem final. Quando você está num trânsito congestionado, você só consegue enxergar o carro que está na frente, o carro que está no lado, ou no máximo o carro que está atrás pelo retrovisor. Então, voe para o céu e veja as coisas de um jeito sistêmico, que é vendo como uma águia lá do alto. Enxergue do alto, enxergue de longe e enxergue o todo. Nossa, perfeito. Arrasou aqui pra gente terminar nossa live. Foi lindo o que você compartilhou, foi importante para nós também. Entender que existe um lugar para negociação, que a gente pode olhar com mais atenção para isso. Ela é essencial, né, na solução dos conflitos. E foi interessante que você trouxe. A negociação, ela precisa ter um olhar adequado também dentro da faculdade, né? Como você falou, a gente está na faculdade olhando sobre a mediação e a arbitragem, e a negociação, ela é riquíssima, né? A gente só tem que entender um pouco a gente para a gente saber como a gente negocia melhor. Mas agradeço mais uma vez pela participação. Quero convidar todo mundo amanhã. Vai ter mais lives a semana inteira, né? Vai ter até o dia 21. A gente vai fazer uma semana de 2 semanas de lives. Amanhã vai ser Pedagogia Sistêmica. Essa live vai ficar gravada aqui. Sigam a Rochelle lá no Negociação Jurídica, porque ela tem um conteúdo excelente. Todo mundo que eu sou mais próxima está te seguindo, viu, Rochelle? Porque sabe que você está compartilhando exatamente isso. Lá no ponto que a gente tem que olhar para a gente usar a negociação de forma mais inteligente, tá? Então é isso. Quem quiser ir acompanhar a gente por aqui no Trabalho Sistêmico. E é isso. Mandar um beijo para todo mundo que participou. Obrigada por todo mundo estar aqui interagindo, ter convidado o pessoal. Super participou. Obrigada, pessoal. Boa noite aí pela interação. Eu vi que o pessoal ficou do começo ao fim. Isso realmente faz muita diferença também. Tá bom. Então, obrigada, gente. Boa semana e a gente se fala. Obrigada, boa noite. Vou ajudar em você. Viu? Beijo, gente. Tchau.